Hoje eu queria falar com vocês, então, como eu falei, sobre a harmonização orofacial, né? Eu sei que todo mundo já tem uma boa ideia do que é, né? E, mas eu queria mostrar para vocês que não é só, todo mundo fala, Botox é para tirar ruga, ou como que a gente vai usar de todos os recursos que ela tem, porque hoje a harmonização ela é um campo muito vasto, né, dentro da odontologia. Então, aqui deixei para vocês o meu contato, né, meu Instagram. Se alguém quiser tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e me interromper, sem problema nenhum, tá? Se a gente deixa a palestra até mais dinâmica, tá bom? Se não, se quiser me procurar depois também, é só me chamar lá no chat, no direct que a gente conversa, tá bom? A harmonização orofacial dentro da odontologia, ela começou a acontecer em meados de 2011, né? Quando o Conselho Federal ele autorizou o uso da toxina botulínica e dos preenchedores faciais pelos cirurgiões dentistas, né? Só que desde então, muitas brigas, muitas resoluções foram desenvolvidas e canceladas, né? Houve muita briga judicial com relação à medicina, principalmente, né? Em relação à atuação dos cirurgiões dentistas nessa área. Mas finalmente em 2019, né, mais precisamente dia 31 de janeiro de 2019, o CFO, depois de muitas indas e vindas, acabou reconhecendo a harmonização como uma especialidade odontológica, né? Então, desde 2019, desde o comecinho de 2019, a gente tem o respaldo legal, né, do conselho, para a gente estar fazendo diversos tipos de procedimentos que não só a toxina botulínica e o preenchimento, que foi por onde a harmonização começou, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode, né, utilizar essa ferramenta e de que forma que ela interfere no nosso dia a dia, né? Só que para começar a falar de harmonização orofacial, a gente precisa entender alguns pontos, né? A gente precisa sempre ter em mente algumas questões e eu acho que a mais importante delas é que todo mundo vai envelhecer, né? A gente gostando ou não, o envelhecimento intrínseco ele existe e é aquele que vem com a nossa carga genética, é aquele que vai acontecer uma vez que a gente é como se fosse uma máquina, né, com um tempo de garantia pré-estabelecido, né? Então, o envelhecimento ele acontece da forma cronológica, como eu já falei para vocês, ou ele pode ainda ser piorado ou ter alguns contratempos que acabam trazendo esse envelhecimento precocemente, que é o fotoenvelhecimento, né? Ou envelhecimento extrínseco, né? Que é aquele ocasionado por um excesso de radiação ultravioleta sem proteção solar, né? Sem usar os protetores solar. Para aquelas pessoas que têm o hábito de fumar ou abusam do álcool, né? Aquelas pessoas que têm uma hiperatividade muscular, que fazem exercícios físicos em excesso, né? Para a gente sempre lembrar em andar no caminho do meio. Então, fazer pouco exercício é ruim, mas fazer exercícios em excesso também acaba aumentando o estresse oxidativo celular e acaba trazendo um envelhecimento precoce, principalmente quando a gente está falando de pele, tá, gente? Quando a gente está falando de questões de envelhecimento cutâneo, tudo bem? E além disso, a gente precisa tomar conta da nossa alimentação, porque as deficiências nutricionais, as agressões ambientais, como poluição, né, podem acabar acelerando esse processo de envelhecimento. Então,
por que a gente envelhece, né? Por que a gente acaba ficando com uma aparência mais caída, com uma pele menos viçosa, mais seca, né? Cheia de manchas, muitas vezes, de marca de expressão. Porque o nosso corpo, toda vez que ele entende que a gente completou uma função vital, ele acaba entrando no modo de sobrevivência, para falar de um jeito bastante grosseiro, né? Então, o que acontece? A partir dos 25 anos, a gente para de produzir aquela fibra de colágeno estrutural, né? Que é aquela fibra de colágeno que a gente precisa para crescer, né? Para aumentar. Então, quando a gente nasce até a nossa maturidade sexual para a reprodução, né? A gente ganha muita estrutura nova, né? A gente aumenta de tamanho, e esse aumento de tamanho e de forma, ela precisa que o organismo esteja sempre depositando novas fibras para que isso se faça da maneira mais saudável possível, né? Porém, o nosso corpo entende que o auge da nossa maturidade sexual na questão reprodutiva, ele seja por volta dos 20 anos, 19, 20 anos, né? E a partir dali, é o que a gente fala, a gente nasce, cresce, reproduz, né? E já parte para o envelhecimento. E a hora que a gente fala, quando a gente começar a envelhecer, quando começar a envelhecer, ele começa aos 25 anos, né? Então, praticamente 3/4 da vida, levando em conta que a expectativa de vida hoje é em torno de 90 e alguma coisa, né? Pelo menos a minha. Então a gente começa esse envelhecimento muito precocemente. E aí, aquele organismo que antes produzia uma fibra estrutural, que dava sustentação para a nossa pele, que dava aquela característica de viço e de tônus para a nossa pele, ele passa somente a produzir a fibra de colágeno reparacional, né? E essa fibra de colágeno, ela só é produzida quando a gente tem algum tipo de lesão na pele. Por isso que as fibras entram em fadiga, já vou falar daqui a pouquinho sobre isso, principalmente quando a gente tem um movimento muscular excessivo, por exemplo, né? E aí que acabam aparecendo as marcas de expressão, as rugas, a gente acaba tendo um conteúdo do ácido hialurônico que faz parte da matriz extracelular da derme diminuída, com isso a gente perde a retenção hídrica, com isso a gente tem uma pele mais seca, menos viçosa, né? E tudo vai evoluindo com a desestruturação dessas fibras colágenas e das fibras elásticas, né? Fazendo com que então a gente perca a elasticidade da pele e, consequentemente, tenha essa estrutura de suporte enfraquecida, né? Eu adoro essa imagem, né? Porque ela é um esquema de como funciona a nossa pele, né? E quando eu falo em pele, eu estou falando em epiderme e derme, né? A gente estuda também a hipoderme, que hoje ela é mais aceita como tela subcutânea, né? Como uma gordura subcutânea. Então é como se a gente tivesse um colchão de molas em que essa parte superior é o nosso famoso pillow top, né? Esse nosso pillow top, ele não tem função metabólica, uma vez que ele tem uma célula grudadinha na outra, né? Pela própria constituição epitelial que tem a nossa epiderme. E aí o que acontece? Essa parte superior, ela vai só, que é o que a gente enxerga, que é o que incomoda o nosso paciente, ela só está refletindo tudo aquilo que está acontecendo na derme, ou dentro do colchão de molas, né? Lá onde a gente tem as molas ensacadas, que são as fibras de colágeno, no nosso caso. Então, se eu tiver um colchão de molas e eu tiver a quebra de algumas dessas molas, e a hora que eu deitar na cama, eu vou sentir
que existe uma depressão ali, né? Que aquele colchão, ele já não está mais tão confortável como ele era quando eu comprei ele, né? E a mesma coisa acontece na nossa pele. Quando a gente começa a quebrar essas fibras que estão sustentando a epiderme, né? Que são as fibras colágenas, a gente passa então a ter um afundamento nessa pele, né? Que o paciente consegue enxergar, e isso nada mais é do que uma ruga, né? Então a gente precisa trabalhar dentro da harmonização, tentando minimizar as sombras, né? E as depressões que aparecem na forma de rugas, né? Então, quando a gente olha uma pele dessa, a gente vê aqui um bom posicionamento epidérmico, porque a gente tem uma derme bem estruturada, é nessa derme que a gente vai ter toda a troca hídrica, toda a parte metabólica, é essa derme quem vai estimular a camada basal da epiderme a se proliferar para uma renovação celular, por exemplo. E aí, conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem um colapso dessa estrutura e toda essa desestruturação acaba aparecendo como um vale, né? Um fundo, uma ruga. Né? Então, quando a gente fala em trabalhar em harmonização orofacial, muitas vezes, ou até muito pouco tempo atrás, trabalhar toxina e preenchimento era o suficiente, porque o paciente chegava com a reclamação da aparência envelhecida ou da aparência da ruga, do sulco do bigode chinês, né, principalmente, que é um dos que mais incomodam, né, principalmente as mulheres a partir dos 30 e poucos anos. Aí, depois dos 50, vem as rugas de marionete, e se a gente olhar essa evolução de uma pele envelhecida, a gente vai vendo que antes eu tinha um rosto com um ponto de luz bem central, né? Então eu tinha um rosto bem cheio, como se a bexiga tivesse cheia e fosse esvaziando com o passar do tempo. Né? Então eu tenho contorno facial bem delimitado, eu tenho os limites labiais bem estabelecidos, né? Um bom posicionamento nasal. Eu não tenho nenhum tipo de divisão periorbicular, né? Principalmente na parte infraorbital. Só que conforme a gente vem envelhecendo, eu começo a observar que tudo isso entra em colapso e começa a sobrar pele, começa a aparecer um aprofundamento infraorbital e começa a aparecer alguns sulcos indesejados que ele só vai piorando conforme a gente vai envelhecendo. Então, a gente perde o contorno facial, a gente aprofunda sulco, perde toda essa definição de contorno de lábio, cai a ponta do nariz, a gente tem uma mudança na posição dos supercílios, né, e consequentemente das sobrancelhas, e tudo isso acontece porque a gente tem uma desestruturação dos coxins de gordura da face, que acabam alguns hipertrofiando, né, que são os mais indesejados, como o naso labial e o jaws, né, que é esse do bulldog aqui embaixo, né, que causa essa falta de contorno facial, um dos, né, que causa uma falta de contorno facial. Porém, os demais, eles acabam reabsorvendo, né? Principalmente esses que estão localizados na parte mais medial da nossa bochecha, e aí a gente começa, então, a perder o ponto de luz principal, que migra aqui da porção mais central para próximo da asa do nariz, que é o que ninguém quer, né? Infelizmente. Então, se antigamente simplesmente era válido parar as rugas, hoje em dia a gente tem que melhorar esse paciente de uma forma global para que eu não gosto de falar de rejuvenescer, porque a gente não está ficando mais jovem, né? Mas para que esse envelhecimento seja gerenciado, para que a gente envelheça da melhor forma possível. Então, muita gente fala, eu vou aplicar toxina num paciente de 22 anos.
Se aquele paciente tiver uma hiperfunção muscular que está levando à quebra daquelas fibras de colágeno com muita avidez, né, muito precocemente, sim, eu vou entrar com toxina botulínica num paciente de 22 anos, sem dúvida nenhuma. Tá? E aí, o que acontece? Além da gente perder esses coxins de gordura, a gente também tem uma desestruturação da questão óssea, né? A gente tem uma reabsorção óssea acelerada, principalmente nas mulheres, principalmente a partir dos 50 e poucos anos, quando vem a menopausa, né? Então, a gente sabe que a menopausa, ela é a parada da função ovariana, e junto com a parada da função dos ovários, a gente perde o estrógeno, que é um dos hormônios que acaba controlando o metabolismo ósseo. Então, a mulher passa a ter uma reabsorção acelerada frente à formação, e a gente passa, então, aumenta o diâmetro da órbita, a gente aumenta Alguém quer falar alguma coisa? A gente passa a ter, então, aquela gordura infraorbital, ela começa a se projetar, porque anteriormente a gente tinha um suporte ósseo que a gente perdeu, né? Então, não tem mais o que sustente aquela bolsa de gordura, então a gente tem um aprofundamento da goteira lacrimal e a gente tem um pronunciamento dessa bolsa subocular. Né? Além disso, como a gente aumenta essa órbita e perde projeção de maxila, a gente desloca, né? Então a sobrancelha ela vem parar numa parte sem sustentação e tudo isso vai evoluindo, trazendo as características de envelhecimento que a gente pode dividir basicamente em 7 quedas, né? Então, cai a sobrancelha, a hora que cai a sobrancelha, sobra a pálpebra superior. Conforme a gente vai envelhecendo e a gente aumenta o diâmetro da órbita, sobra a pálpebra superior e inferior, né? Então, a gente acaba se deparando com uma flacidez exagerada nessa área periocular, né? A gente começa, então, a ter uma desestruturação desse complexo medial da face, né? A gente tem uma desestruturação dos coxinhos gordurosos que fazem com que a gente perca o enchimento da face e essa pele que perde o enchimento não tem para onde ir, não tem um metabolismo tão ativo e acaba sobrando. E ela sobra onde? Graças à gravidade, ela sobra na parte mais medial da face ou na parte mais inferior, porque lembrem que a gente tem um músculo muito forte a favor da gravidade, tracionando todo esse tecido que está sobrando para baixo. E aí a gente perde o pescoço, perde o contorno da mandíbula, começa a ter um lábio mais fino, mais seco, sem contorno, até que a gente até que cai a ponta do nosso nariz, né? É uma das últimas desestruturações, dos últimos sinais de envelhecimento. E aí a gente fala que tem aquele narizinho de bruxa, né? Que tem a columela invertida. Então, antes a nossa ponta era arrebitadinha, ela passa a ser apontada para baixo. E a gente precisa conhecer tudo isso para que a gente dê uma característica mais jovial para o nosso paciente, tá? Esse é um trabalho que eu gosto muito, que mostra que até o começo até mais ou menos 2010, 2011, a gente tinha a maioria aliás, até os anos 2000, a maioria dos procedimentos estéticos eram cirúrgicos, né? Mesmo porque a gente não tinha uma tecnologia desenvolvida como a gente tem hoje dentro do ramo da estética. E se a gente falar de toxina botulínica, ela foi aprovada pelo FDA e pela Anvisa no comecinho dos anos 2000, né? 2000 no Brasil, 2002, 2003 nos Estados Unidos. Então, as pessoas que procuravam melhorar a aparência procuravam com cirurgião plástico para fazer intervenções cirúrgicas mesmo. Mas isso mudou, né? E aqui em 13 anos, mais ou menos, a gente vê que os procedimentos cirúrgicos que eram quase na casa de 1 milhão teve um aumento de em torno de 50% nessa década, né, até os anos 2010, mais ou menos.
E se a gente começar a olhar os procedimentos não cirúrgicos, que eram minoria, em torno de 740 mil por ano nos Estados Unidos, eles passaram da casa dos 7 milhões, né? Estamos chegando na casa quase nos 8 milhões. Se a gente projetar isso para 2020, né? Essa curva ela é ainda mais impressionante, graças a toda essa demanda estética que veio junto com as redes sociais e com o desenvolvimento tecnológico dentro do ramo da estética mesmo, né? Então, e quando a gente vai olhar quais tipos de procedimentos foram os mais procurados nessa época, a gente vê que a toxina botulínica e ácido hialurônico e o preenchimento com ácido hialurônico eram os principais. E aí é só para a gente ter ideia do tamanho do mercado que a gente tem na mão hoje, né? Porque todo mundo quer ter uma aparência melhor para sair numa selfie, né? Quer ter uma aparência melhor para se sentir mais jovem, mais bonito por mais tempo, né? A gente quer envelhecer com uma característica mais jovial, digamos assim, né? Só que aí sempre fica a dúvida, por onde a gente começa dentro da harmonização? Uma das coisas mais importantes é a gente conseguir identificar no nosso paciente as suas necessidades, porque então, né, falei para vocês, vou fazer uma recapitulação, tá bom? A gente tem então as diretrizes do CFO, né, que acabou chancelando a harmonização orofacial como especialidade no começo de 2019. Falei dos tipos de envelhecimento, né, do envelhecimento intrínseco e extrínseco, né, que é o fotoenvelhecimento. Falei da funcionalidade de fibroblasto e de toda a perda estrutural que a gente tem dentro dessa derme, né? Então, quando a gente tem uma desestruturação dessa camada mais profunda, né? Onde estão as fibras de colágeno, onde estão as células que vão produzir fibras elásticas, fibras de colágeno, e o ácido hialurônico, né? Que faz parte dessa matriz que banha todo esse complexo aqui. Quando a gente tem essa desestruturação, a gente acaba tendo, então, a queda dessa pele, né? A queda dessa camada mais superficial que a gente entende como uma ruga. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de que a derme estruturada ela faz com que a gente tenha uma boa projeção externa da pele, porém, quando a gente tem a quebra das fibras de colágeno, a gente acaba tendo um colapso, né, desse tecido mais superficial, que a gente enxerga como ruga, como sulco, como sombra, né? Hoje em dia eu falo que na harmonização facial, a gente tenta resolver as sombras do rosto da pessoa, né? E esses são os coxins de gordura que acabam sendo desestruturados, né? Que acabam sendo reabsorvidos nessa parte medial do rosto e acaba então hipertrofiando ou sobrando o subocular, o nasolabial e o jaws, que é esse que quando a gente olha, né, principalmente nessa face mais envelhecida, então a gente tem aquela bolsa mais proeminente embaixo dos olhos, o sulco que a gente acaba chamando de bigode chinês e o jaws, né, que é essa gordura que fica posicionada na base da mandíbula e que dá aquele ar de bulldog, né, aquela bolsinha que a gente chama de bulldog. Além dessa desestruturação desses coxinhos de gordura, como eu falei para vocês, a gente tem também a desestruturação de tecido ósseo, né? Tá tudo bem aí, Guto? E essa desestruturação de tecido ósseo acaba, então, fazendo com que essa pele, essa face que a gente enxerga, né, essa parte mais externa, entre em colapso num colapso ainda maior,
justamente porque a gente perde toda aquela parte, aquela estrutura de suporte, né? Aquele arcabouço de suporte para os tecidos da pele, né? Então, como eu falei para vocês, a gente, quando vai envelhecendo, perde essa, principalmente depois dos 50 anos para a mulher, mas a partir dos 30 a gente já começa a ver algumas desestrutura, algumas questões desse envelhecimento, né? E as meninas podem pegar, as meninas com mais de 35 anos, né? Consegue pegar fotos em torno dos 20 e pouquinhos e fotos recentes, e aí vocês vão ver que tem alguma coisa diferente no rosto e vocês não sabem muitas vezes falar o que é que mudou, né? E é justamente esse ponto de luz que a gente vê, né, no blush, no meio, no centro da face, que acaba então migrando para a parte mais medial, mais próximo do nariz, porque a gente vai murchando, literalmente, né? Para não falar derretendo, que eu não gosto. Então a gente murcha. Aí a gente tem então aquele estudo que eu falei para vocês, em que a gente tinha lá em 1997 muito mais procedimentos cirúrgicos do que não cirúrgicos. Porém, em 2010, essa proporção já tinha uma disparidade bastante grande com relação aos números, que de 97 para 2010 praticamente subiu 50% na busca por procedimentos cirúrgicos, e os procedimentos não invasivos, eles subiram assustadoramente. E se a gente fosse ver isso nos dias atuais, então, esses números provavelmente eles seriam muito mais assustadores. Eu jogaria na faixa dos sei lá, 30 milhões por ano, tá? É muita gente, 30 milhões de procedimentos, tá? É muita coisa sendo feita, é muita gente buscando essa jovialidade por mais tempo, né? Tudo isso, por quê? Porque a gente sabe que a gente parou de produzir aquele colágeno que vai dar estrutura para a nossa pele, e esse colágeno, ele é reposto quando a gente estimula essa derme, né? Quando a gente estimula por meio de injúrias, por meio de fatores de crescimento, mas a gente vai falar disso já já, né? Então, por onde a gente começa? A gente começa tentando reconhecer qual é o problema que tem naquele paciente que a gente está avaliando. A gente começa tentando olhar qual é o principal problema daquele nosso paciente. Se a gente olhar essas duas pacientes, como eu falei para vocês, do lado esquerdo eu tenho uma paciente mais jovem, só que tem uma maior desestruturação desses coxins de gordura, até mesmo pela constituição física dela, o que leva a uma maior flacidez, porque sobra mais tecido. E desse lado direito eu tenho uma jovem senhora que, apesar de ter mais idade que essa pessoa do lado direito, ela tem menos problemas estruturais, digamos assim, né? Então a gente vê que o problema dela é mais mancha, mais uma pele mais seca, né? Uma falta de contorno, de contorno do rosto mais acentuada, porém a gente não tem o grau de flacidez que tem nessa pessoa mais jovem. Então, para a gente sempre ter na cabeça que idade não parâmetro para necessidade nenhuma, tá, gente? Então, tem gente que precisa tratar a flacidez com 20 e poucos anos, tem gente que não tem nem ruga com 70, 75, né? Por conta da constituição da etnia, né? A gente sabe que negros têm uma pele muito mais bem estruturada, né? Sofre muito menos com a questão de desestruturação, de coxim gorduroso e de flacidez mesmo, né? Eles têm uma pele muito mais bonita que todas as outras etnias, digamos assim. E por onde a gente vai começar, então? Eu invariavelmente começo pela toxina botulínica, porque eu entendo que a gente precisa parar quem está causando o maior problema. Não adianta eu querer tratar
uma fibra de colágeno que está sendo clivada, que está sendo quebrada, se eu continuar com um fator etiológico ali, né? Se eu continuar com o movimento que está levando a essa quebra, que está levando a essa desestruturação, essa falta essa quebra estrutural, né? E rapidamente, para a gente então saber o que é a toxina botulínica, né? Ela é a mesma substância que causa o botulismo, né? Só que em doses muito menores, né? E embora ela seja uma toxina bacteriana, ela acaba sendo comprovadamente segura, ela acaba tendo um uso bastante reconhecido no mercado da estética hoje, né? E eu falo que o único grande problema da toxina botulínica, dos tratamentos com toxina botulínica, é que uma vez que a gente faz, a gente nunca mais fica sem, né? Porque o bem-estar que a gente sente de ver o rosto mais jovem, eu falo que ele é impagável, né? É priceless, e o nosso paciente também. Então a gente sabe que a gente tem um trunfo enorme na mão, né? Basicamente, a gente tem 6 marcas comerciais no mercado, né? O Botox é o mais conhecido, mas ele é uma marca comercial e a gente acaba generalizando, só que a gente tem outras 5 marcas que são tão efetivas quanto, mas acabam tendo algumas variações com relação a preço, a dose, né, a cepa bacteriana que produziu aquela toxina, né? Então eu vou pôr esse videozinho rapidinho para vocês. Quando a gente fala em toxina botulínica, né, vou voltar lá no começo para vocês. A toxina botulínica, ela tem uma função de paralisia muscular ou de relaxamento muscular, né? Quando a gente vai contrair o músculo, o nosso sistema nervoso central, ele manda a informação de contração e essa informação ela chega lá no músculo por meio de um neurotransmissor que a gente conhece por acetilcolina, que fica dentro do axônio, dentro de vacúolos, né, no axônio, e ele precisa, então, ancorar na parede da célula para ser feita a exocitose, ser lançada lá na placa motora, e a hora que ela entra em contato com as células musculares, as células entendem que elas precisam contrair, né? É assim que funciona a contração muscular. O que a toxina botulínica faz? Ela, quando injetada, ela é uma molécula, aliás, ela é uma molécula grande, ela tem 2 cadeias principais, uma cadeia mais pesada, que a gente chama que é uma cadeia maior, que é responsável pelo transporte da parte enzimática ou ativa, né, dessa toxina. E é essa parte ativa quem vai ser reconhecida na membrana do axônio, na membrana celular, e que vai ser jogada para dentro da célula, vai ser feita a endocitose dessa partícula, né? E aí, uma vez a toxina lá dentro desse axônio, ela passa então a quebrar algumas proteínas e, feliz ou infelizmente, a proteína-alvo é a SNAP25, que é justamente a proteína que faz a ancoragem dos vacúolos de acetilcolina para que essa acetilcolina seja jogada na placa motora muscular. Sem essa proteína de membrana, eu não consigo que esse vacúolo seja reconhecido e, dessa forma, meu músculo não recebe a informação de contração. Então, quanto tempo dura a toxina botulínica, doutora? Eu não sei. Vai depender de quanto tempo o seu organismo ele demora, né? Ele leva para reconstituir essa membrana, essa proteína perdida,
ou quanto tempo seu organismo demora para entender que tem um problema de comunicação, e aí ele lança um brotamento axonal que faz com que a gente comece a ter os movimentos musculares de volta, né? Então, obviamente que é dose dependente, mas a forma com que o nosso e a velocidade com que o nosso organismo processa tudo isso, ele é muito importante, né? Então a gente vai usar toxina botulínica nos casos em que eu tenho uma força muscular exagerada, então atenuação de linha hipercinética, apertamento, bruxismo, algumas assimetrias que são causadas por conta de paralisias musculares vindas por problemas idiopático ou paralisia de Bell ou algumas paralisias que acontecem depois de AVCs, né? E uma coisa que a gente tem sempre que lembrar é que esses padrões de contração, essa força muscular, ela independe da idade, como eu falei para vocês, né? E outra coisa, a gente sempre tem que trabalhar com a toxina, lembrando que a gente tem um músculo que puxa para um lado e outro músculo que puxa para o outro. Então, a gente tem músculos agonistas e antagonistas, como se fosse um cabo de força. Como é que chama aquele cabo de força? Cabo de guerra? Né? A partir do momento que eu tirar a força do lado que está puxando o contrário, eu acabo dando mais força para quem está puxando na direção que não foi relaxado, digamos assim, né? E aí, quando a gente trabalha com a toxina botulínica, o que a gente pode fazer? A gente pode, então, reequilibrar as forças musculares, né? A gente pode melhorar aquelas quedas faciais que eu falei para vocês, fazendo com que a gente reposicionando esses tecidos pelo reequilíbrio da força muscular como um todo, tá, gente? Então, não é só fazer na ruga da testa, ou não é só fazer toxina no pé de galinha, na ruga de bravo. A gente tem que trabalhar de uma forma conjunta, a gente tem que trabalhar de uma forma global com esses pacientes, né? E dessa forma a gente consegue muitas vezes tirar alguns hábitos, né? Algumas hiperfunções que o paciente nunca percebeu que ele tinha, tá, gente? Algumas hiperfunções, por exemplo, nesse caso, de orbicular de olho, de mentual, né? E quando a gente ajusta os vetores de força muscular, a gente acaba tendo uma aparência muito mais agradável aos olhos, né? Muito mais harmônico, digamos assim, né? E é daí que vem a harmonização orofacial, né? A harmonização facial, porque a gente vai melhorar aquelas hiperfunções, aqueles probleminhas musculares que aquele paciente apresentava. Olha como projeta essa sobrancelha dessa paciente quando ela dá risada. E aí, quando a gente. Por quê? Porque tem alguém puxando para baixo com muita força, tanto aqui quanto aqui no meio, ó. Tá vendo? E além disso, a gente tem um vetor de força muscular para cima muito forte, principalmente no terço inferior da face, né? A gente tem mentual e os levantadores de lábio puxando para cima. Então, quando a gente melhora essa condição, a gente acaba dando uma feição mais harmônica para essa paciente, né? Ou quando a gente pode pensar em pacientes mais jovens, em pacientes mais maduras, e a gente consegue devolver, pelo menos visualmente, pelo menos uns 15 anos para essa paciente com 15 minutos de cadeira, né? Com uma aplicação de toxina botulínica, porque a gente acaba melhorando aquelas fibras musculares que estão em colapso, digamos assim, né? Até mesmo em pacientes de mais idade, né? De pacientes mais maduras, que a gente acaba dando um ar mais jovial, né? Mesmo sabendo que ela ainda tem muitos problemas estruturais de derme, né? Como flacidez, excesso de gordura e flacidez em pescoço, falta de contorno mandibular, mas a gente já consegue começar essa harmonização facial.
E, inclusive, em pacientes mais jovens, né? Essa paciente, ela tem em torno de 20 e poucos anos, 23 anos, a gente consegue, então, melhorar. Não a gente dá a hora que a gente reposiciona os tecidos ou adequa as forças musculares, a gente dá uma visão mais... a pessoa fica mais bonita, né? A pele fica mais viçosa, a gente abre o olhar, a gente reposiciona a bochecha, sobrancelha, né? E é engraçado que toda vez que a gente fala para a paciente, olha, eu vou arquear sua sobrancelha, no começo elas ficam bastante tensas, porque não entende o que seria esse arquear de sobrancelhas, né? Mas quando volta, ninguém deixa mexer mais para abaixar, né? Então, porque essa, para quem conhece um pouco de fisiognomia, né? O arqueamento da sobrancelha traz um poder muito grande, empodera, né, a mulher. Então, essa forma de gaivota acaba trazendo um certo empoderamento para essa paciente, né? Além disso, além de tratar as forças musculares, a gente pode melhorar a questão de parafunção, né? Do bruxismo e apertamento. Eu vou frisar bastante que ninguém está falando em tratar bruxismo e apertamento com toxina botulínica, tá bom? O tratamento de bruxismo e apertamento continua sendo placa mio-relaxante e todas as intervenções que a gente tem dentro das disfunções, né, de ATM, porém a gente melhora a força muscular, a gente diminui a força muscular e a gente faz com que a gente não tenha um desgaste dentário exagerado, com que a gente tenha quebra de elementos dentários, com que a gente tenha desgastes excessivos, quebras de barras de prótese protocolo, como nesse caso, né? Esqueçam a porquice, tá? Esqueçam o biofilme, mas olha a condição dos dentes dessa prótese que estavam sobre esses implantes. Então, nos casos em que eu vou colocar um implante imediato, nos casos em que eu vou fazer uma prótese bimaxilar em paciente, um protocolo bimaxilar em paciente que tem algum tipo de parafunção, isso acaba preservando o nosso tratamento, isso acaba melhorando os índices de sucesso desse tratamento, né? Inclusive, quando a gente fala de DTM, dor orofacial, mais uma vez, não é que a gente trata, a gente melhora a questão que incomoda o paciente, que é a dor. Porque da mesma forma que a toxina, ela bloqueia um neurotransmissor de movimento, a família das sinapses, elas também acabam bloqueando a liberação de neurotransmissores que estão ligados a dor, né? Então, existem diversos trabalhos que mostram melhoras nesses quadros dolorosos, uma vez que a gente melhora a hiperatividade de músculo, uma vez que a gente melhora essa força excessiva de determinados fusos musculares, além de impedir, né, a volta da informação de dor para dessa informação álgica para o sistema nervoso central, né? Então, porque ela também impede a liberação de alguns neuropeptídeos responsáveis por essa por essa questão dolorosa, né? Dentro da odontologia, uma das principais vias de tratamento com a toxina botulínica, ligada à odontologia mais diretamente ao sorriso gengival, né? A gente precisa primeiro entender que o sorriso gengival, ele é aquele sorriso que a gente acaba mostrando muita gengiva, né? Mais de 2 milímetros de gengiva. Porém, gente, não é porque mostra muita gengiva que é patológico ou que é muscular, né? Então, dependendo do padrão facial, dependendo das questões musculares e dentárias desse paciente, eu vou ter basicamente 3 tipos de sorriso, né? Então, o sorriso mais baixo, em que eu acabo cobrindo praticamente 1/3 dos dentes anteriores, quando eu tenho o sorriso mais espontâneo possível, né? Não é aquele sorriso social de foto. Eu tenho um sorriso normal na hora que eu
faço o meu sorriso espontâneo, o lábio superior se posiciona sobre a junção semente-esmalte ou sobre o zênite gengival dos dentes anteriores, né? Ou sobre o arco côncavo gengival, a margem gengival. E no sorriso alto, eu tenho essa gengiva sendo exposta mais de 2 milímetros, né? E a questão que eu mais gosto de frisar dentro do sorriso gengival é que nem todo mundo é paciente para tratar com botox, porque eu tenho diversos fatores etiológicos. Então, eu posso ter um problema de erupção passiva alterada, em que eu não tenho a erupção adequada dos dentes, então eu não tenho a extrusão adequada dos dentes, de forma que a minha margem óssea não se posiciona na parte radicular, né? Na maioria das vezes ela fica posicionada sobre a junção semente-esmalte, muitas vezes invadindo coroa, e, consequentemente, o meu tecido gengival ele também não se posiciona na junção semente-esmalte ou 1 milímetro abaixo, que é onde deveria estar posicionado, né? Então, isso daqui, gente, é caso de cirurgia periodontal. Isso aqui não é caso para botox, para toxina, desculpa, uma vez que eu tenho uma desproporção dentária. Então, quem vai para a área da estética, vai fazer faceta, precisa conhecer isso daqui, precisa saber que os dentes eles são mais compridos do que largo, né? Geralmente o dente tem a largura do dente é em torno de 75% do seu comprimento, né? Então, olha aqui, ó, eu tenho um dente muito mais largo do que alto. Então, eu preciso entender que provavelmente eu tenho tecido dentário escondido aqui debaixo dessa gengiva. Essa amostra de tecido gengival em excesso pode ser por questões inflamatórias, né? Pode ser por questões de hiperplasia gengival, sejam elas inflamatórias, congênitas, como as fibromatoses ou medicamentosas. A gente sabe que existem algumas hiperplasias que estão ligadas ao uso de medicamentos, né? A gente pode ter um excesso maxilar, uma deficiência de selamento labial por conta do crescimento do ólico cefálico, né? Então, aqueles pacientes, por conta da característica dólico-cefálica do paciente, que é aquele paciente que tem um crescimento vertical acentuado, né? Então, aquele paciente que tem um rosto mais comprido, né? E acaba tendo um excesso maxilar, ou ainda a gente pode ter uma hiperfunção dos músculos elevadores do lábio superior, né? E muitas vezes a gente tem uma junção da força dessa musculatura, né? Então, a gente precisa conseguir identificar cada um deles para que a gente faça o tratamento da melhor forma possível, para que a gente tenha os resultados mais bonitos possíveis, digamos assim, né? E a gente tem aqueles pacientes também que tem uma associação de fatores, né? A gente tem aqueles pacientes que têm erupção passiva alterada, a gente tem hiperplasia, a gente tem excesso maxilar e tem hiperfunção dos músculos elevadores labiais, né? Então, a gente precisa conseguir identificar cada um desses fatores para que a gente tenha o melhor tratamento possível para o nosso paciente. Falando um pouco em números, né? Vocês já perceberam que eu adoro um gráfico? Para que a gente tenha, para quem tem dificuldade de fazer esse diagnóstico etiológico do sorriso gengival, a gente pode se basear numa regra, óbvio que não existem as exceções, né? Mas toda vez que eu tiver um sorriso gengival que mostra menos de 4 milímetros de gengiva, né? 70% dos casos é alteração de erupção dentária. Então, 70% dos casos que tem até 4 milímetros de exposição de gengiva é tratamento periodontal, cirúrgico periodontal, tá? Porém, naqueles casos que o sorriso gengival apresenta mais que 4 milímetros de exposição de tecido, só 5% a gente resolveria com cirurgia gengival, tá? Os outros 95%,
eles vão precisar de botox em algum momento, seja por conta da hiperfunção muscular, seja por conta desse crescimento excessivo que a gente compensa parando a musculatura, e porque na grande maioria desses pacientes que têm um crescimento vertical, eles têm a associação da hiperfunção, da hipercinesia desses elevadores, a falta de selamento labial, com comprometimento de mental, que também acaba participando daquele vetor de força que puxa para cima, né? Que eu falei para vocês antes. Então, para a gente ter uma ideia desses tipos de sorriso gengival, se a gente olhar esse menino e olhar o tipo de sorriso gengival que ele tem, isso é um sorriso gengival dentário por uma erupção passiva alterada, né? E aí, a hora que a gente faz a cirurgia periodontal para devolver o tamanho ideal de coroa clínica para esse paciente, a gente consegue resolver esse excesso de exposição gengival, né? Da mesma forma, quando eu tenho, como nessa paciente, que tem um tecido gengival bem fininho, um fenótipo periodontal bem fino, a gente também consegue resolver via cirurgia periodontal, porque imaginem, gente, se eu vier aqui aplicar botox e derrubar esse lábio aqui embaixo, ó, tá? Eu deixo aquele sorriso reto, né? Eu acabo envelhecendo a pessoa justamente porque eu tô tirando força de um músculo que não tem tanta força assim, né? Aí o paciente, às vezes com doses pequenas de toxina, pode ter inapetência alimentar, pode não conseguir beber água, pode ter dificuldade de pronunciar algumas letras, né? Como P, B, I, que são todas letras que precisam desse bico, dessa movimentação do lábio superior, né? Olha, esse é mais um caso, né? Imaginem se eu tivesse abaixado o lábio dessa menina aqui para tentar melhorar esse lateral, gente. E aí, com cirurgia periodontal, a gente resolve o caso, dá um sorriso mais harmônico e de uma forma definitiva, né? Porque a gente acaba atuando corretamente no fator etiológico. Mas existem alguns casos, como nesse, em que a gente tem um problema dentário, né? A grande maioria do sorriso gengival é muito alto, ele tem uma associação de fatores, né? Não é só um problema específico. Então, a gente tem o problema dentário, a gente a gente tem que fazer a correção dentária antes de tomar uma decisão pela toxina, justamente para a gente dosar a toxina da forma mais correta. E aí a gente vê que quando não resolve, a gente pode aplicar a toxina botulínica nos músculos mais adequados e ter um resultado bastante satisfatório para essa paciente. Só que sempre lembrando que é transitório, né? Quanto dura? Uns 3, 4 meses no máximo, né? E aí esse paciente volta, então, volta a recuperar essa hiperfunção dos levantadores do lábio, né? Como nesse caso, né? O paciente precisava de uma cirurgia, ela já tinha feito uma cirurgia periodontal, seria interessante que fizesse novamente, mas ela não estava disposta a passar por um processo cirúrgico novamente. E aí, quando a gente faz a toxina botulínica de uma forma integral, porque a gente já vê que tem aqui, ó, uma hiperfunção de orbicular, já tem um mau posicionamento dessa sobrancelha, e é uma paciente muito jovem, já tem uma falta de contorno, né, desse rosto, né? Então a gente vê que essas rugas aqui embaixo do pescoço são sinais de que eu tenho uma hiperfunção de platisma. E aí, quando a gente atua de uma forma conjunta, né, global, como se fosse um full face, que está tão na moda, a gente consegue resultados muito satisfatórios, né? Principalmente em perfil, a gente consegue mudar. Olha a angulação do nariz dela aqui, olha o ângulo nasolabial. Olha a projeção desse queixo, a papada e essa definição de contorno mandibular, né? Então, gente, aqui não tem preenchedor, tá? Isso é só toxina botulínica, isso é só reestruturação de força muscular.
tá? Então, às vezes, o sorriso gengival parece uma coisa muito simples de ser tratada dentro da harmonização, e no meu entender, eu acho que é a abordagem mais complexa que tem, porque uma abordagem mal feita, primeiro, a gente pode não ter resultado, né? Então, se a gente aplica para relaxar um músculo que não tem uma hiperfunção, muitas vezes a gente não chega na margem gengival, né? Porque não tem tecido para descer mais, e aí a gente é como se a gente tivesse o insucesso do nosso tratamento. A gente não tem a satisfação daquele cliente, né? Porque a gente tem que pensar que a gente tem clientes e não pacientes, né? Porque são eles que vão fazer o nosso negócio prosperar ou não. E aí, olha ela sorrindo, né? Olha o tipo de desculpa. Olha o tipo de projeção de mento que eu tenho. Olha essa papada. Olha a bochecha dela. Como melhorou a projeção. Óbvio que ela tá maquiada nessa foto, né? Mas a gente consegue ver que aqui tem mais volume do que quando ela ri aqui e tem todo esse tracionamento muscular associado, né? Então, só para a gente ver como que ficou antes e depois do sorriso gengival, que era nosso foco. Então, como que você trata sorriso gengival? Eu não sei, né? Eu sempre falo, eu não sei. Vai depender de qual músculo está precisando de tratamento, de qual músculo que está precisando ser relaxado, né? E nos casos em que a gente só tem hiperfunção muscular associado a esse crescimento, né, dólico-cefálico, então a gente tem um paciente que tem uma retrusão mandibular, olha o posicionamento de cadeia cervical dele, olha nariz, olha o sorriso, acaba tendo uma contração até na lateral do frontal, né? Da gente ver que a força ela não tá aqui em cima, não tá indo para o meio a força ela é lateral, porque se a gente vê para onde vai, ó, ele sobe nessa direção, tanto que acaba tendo uma hiperfunção de orbicular de olho e de lateral de frontal. E aí, quando a gente trabalha com a toxina botulínica nos músculos que precisam ser trabalhados, essa é a característica que eu tenho. Eu tenho um relaxamento de toda aquela musculatura que está contraída, que está fazendo uma força excessiva naquele tecido ósseo, e isso leva a uma reabsorção mais intensa. E aí, olha o sorriso, né? Muito mais harmônico, olha o posicionamento de queixo, olha o perfil que esse paciente acaba assumindo, né? Então a gente tem uma rotação melhor da mandíbula, porque eu deixo de ter esse tracionamento frontal, né? Eu tenho um melhor posicionamento de lábio, eu já não preciso contrair o meu mentual aqui, ó, para que eu consiga fazer o selamento labial adequado. Olha o posicionamento de nariz, olha a angulação, o ângulo nasolabial. Então, assim, a gente tem resultados bastante satisfatórios quando a gente trabalha adequadamente essa musculatura que por qualquer motivo está em hiperfunção, né? E aí a gente tem alguns casos também em que a gente pode precocemente, né, prevenir as linhas de marionete, né? Então toda vez que eu tenho uma hiperfunção muscular, não adianta eu vir aqui encher esse paciente de preenchedor, que eu vou ter que cada vez pôr mais preenchedor. Se eu soltar a musculatura que está puxando todo mundo para baixo, eu acabo melhorando o contorno mandibular e essa dobra, né, que faz aqui, reposicionando a comissura labial da minha paciente. Não adianta eu querer fazer um preenchimento labial lindo aqui, gente, se eu tiver esse músculo virado para baixo, tá? Se eu tiver esse músculo tracionando contra aliás, a favor da gravidade, porque ele vai ser cada vez mais forte, né? Isso serve para pacientes mais jovens, isso serve para pacientes mais maduras, né? E esse relaxamento do músculo abaixador do lábio, ele melhora as questões de queilite angular, porque evita, né, que seja que fique saliva acumulada
naquele canto, naquela comissura. A gente pode melhorar as simetrias faciais, seja por conta da paralisia de Bell, né? Que tem sido cada vez mais frequente, ela está ligado a questões virais e também a questões desconhecidas ainda, né? Seja por questões congênitas, idiopáticas, ou seja, como nesses dois casos, né? Ou seja, por questões de acidentes vasculocerebrais mesmo. Além disso, a gente pode atuar com a toxina botulínica em glândulas, com isso eu posso diminuir a hipersalivação de pacientes que têm paralisia cerebral, de pacientes que sofreram paralisias motoras por diversos fatores, né? E acabam não tendo esse controle da deglutição. Da mesma forma que eu posso atuar em glândulas sudoríparas e melhorar o que a gente chama de hiperidrose, que é esse excesso de salivação, esse excesso de sudorese na testa, principalmente quando o paciente é submetido a um estresse emocional, né, a uma tensão emocional. Esse foi um pouquinho do que a gente faz com a toxina, né? E a gente tem os preenchimentos para vir melhorando tudo que a toxina não consegue resolver. Então, primeiro a gente solta a musculatura, depois a gente vem devolvendo as estruturas que foram perdidas. O meu material de escolha para preenchimento hoje continua sendo o ácido hialurônico. A gente tem diversas outras opções no mercado, mas eu gosto muito por ele ser biocompatível, por ele ajudar nessa retenção hídrica e melhorar toda a parte de hidratação da pele e por ele ajudar nessa modulação de inflamação, de formação de radicais livres e, com isso, ajudar na prevenção do envelhecimento precoce. Né? O que eu faço com ele? Eu suavizo sulcos faciais, né? Toda vez que eu tô tendo a desestruturação dos coxins gordurosos, eu vou devolvendo o substrato perdido e com isso vou recontornando a face do meu paciente. Hoje em dia não se admite só aplicar preenchedores em sulcos no fundo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente precisa reestruturar a face do paciente de uma forma global, devolvendo aqueles coxins de gordura superficiais e profundos, né, que foram perdidos, né? Não adianta eu vir aqui pôr um monte de material no sulco se o problema da paciente for uma perda de gordura na área zigomática ou na área de Histon, né, que a gente chama que é a proeminência maxilar, né? Então a gente consegue melhorar a olheira, projetar um pouquinho o lábio, dar um outro, devolver para a paciente aquela jovialidade que ela perdeu por conta dessa perda de gordura mesmo, né? A gente consegue recontornar lábio, mesmo em lábios bonitos, né, bem desenhados, a gente só dá um pouquinho mais de projeção para que assim, aumenta a sensualidade daquele lábio, né, e deixa ele mais evidente, né? Então, até em casos que a gente tem um desenho bonito, só que falta um pouquinho de projeção, a gente tem um pouquinho de desproporção, uma vez que o lábio inferior aqui ele está bem menor, bem maior que o lábio superior. A gente sabe que o lábio superior tem que ser menor, mas quando a gente projeta ele um pouquinho, só para dar uma proporção melhor, né? Que tem que ser mais ou menos o lábio inferior é mais ou menos 1,6 do lábio superior, né? A gente então dá essa melhora, né? Essa projeção de filtro, de contorno, de volume. A gente consegue fazer muitas coisas com a bioplastia de lábio, né? Hoje em dia a gente consegue atender todo tipo de demanda. Paciente que não tem boca, que quer bocão, paciente que só quer contorno, paciente que só quer melhorar a aparência do lábio, né? E, além disso, a gente consegue trabalhar a rinomodelação, trabalhar essa questão de algumas disfunções nasais, né? Eu sou muito conservadora, ainda acho que aquelas grandes deformidades, né? Elas têm que ser tratadas pela cirurgia plástica, mas existem alguns casos que a gente consegue trabalhar com bastante sucesso dentro da harmonização facial.
tá? Sem contar nos recontornos faciais, trabalhando com o modo full face, que hoje é tão falado, né? Em que a gente devolve projeção de nariz, filtro, projeção labial, mento, recontorna, dá um pouquinho de bochecha, e a gente tira transforma uma velhinha numa jovem senhora, mais ou menos. É esse sempre o foco, né? É ir melhorando aquele paciente, devolvendo a jovialidade para aquele paciente em doses praticamente homeopáticas, né? Só que para que a gente tenha consiga da melhor forma que esse tecido responda, né? Ter um bom preenchimento, a gente precisa trabalhar aquela derme que foi desestruturada, e o trabalho da derme e epiderme junto, né, vem através de alguns procedimentos, como a indução percutânea de colágeno, que a gente conhece por microagulhamento, e a gente pode usar rolos, pode usar o derma roller ou derma pen, né, de uma forma bastante efetiva, e hoje em dia a gente associa essas técnicas de microagulhamento que causam uma injúria naquela derme para que ela responda formando um novo colágeno, por isso que ele é tão efetivo, né? Mas a gente acaba associando algumas substâncias, podem ser elas autólogas, como os agregados leucoplaquetários, que nada mais é do que uma centrifugação sanguínea em que a gente separa leucócitos e plaquetas, transforma isso num gel e injeta na face da pessoa para que ela, por si só, produza o colágeno que for perdido, sem a gente ter que injetar nada. Não é uma técnica imediatista, né? Então, o paciente precisa saber que ele vai precisar de algumas semanas e de algumas sessões para que essa mudança aconteça, né? E aí a gente pode tratar cicatriz de acne, preenchimento de sulcos, flacidez e controles de algumas manchas e melasmas, né? A gente pode associar tanto os agregados leucoplaquetários como algumas substâncias tróficas, né? Com colágeno, elastina e alguns outros fatores de crescimento aos fios de PDO, né? Que são fios que também trabalham a formação de colágeno, que também trabalham a reestruturação dérmica, né? Então, a função do fio é reestruturar colágeno e não suspender tecido, como às vezes fica, né, na cabeça do paciente. E muitas vezes a gente trabalha com esses agregados na forma de intradermoterapias, que são aplicações subcutâneas ou intradérmicas de substâncias como os autólogos, né, como os agregados leucoplaquetários, ou então substâncias que a gente acaba comprando mesmo, né? A gente hoje em dia tem várias empresas que fornecem algumas mesclas para que a gente vá trabalhando a pele do nosso paciente e vá reestruturando de uma forma bastante efetiva, que não adianta simplesmente aplicar toxina e preenchedor. Não adianta eu simplesmente tirar o lençol da máquina de lavar que foi centrifugado e colocar ele na cama. Ele vai ficar esticado, mas ele vai continuar com as marcas do amassado. É a mesma história. Eu preciso passar a pele do paciente, falando grosseiramente, né? E a gente vai, então, melhorando essa pele paulatinamente, aos poucos, tá, gente? Não adianta achar que é de hoje para amanhã. Isso aqui são tratamentos de muito tempo, né? Tem o eletrocautério, que aí já é uma parte mais que envolve um pouco mais de tecnologia, e a gente consegue, através de descargas elétricas controladas, melhorar o contorno facial, melhorar ou estimular a reestruturação daquela derme. Isso já vem de muitos anos em que se percebia que a remoção de neoplasias com os eletrocautérios devolviam uma condição de pele muito melhor do que aquelas feitas com bisturi, né? Seco, que a gente chama. Então, a gente pode fazer uma indução dessa corrente elétrica de modo mais suave, ou a gente pode ir colimando essa energia de acordo com o tipo de ponta que a gente trabalha, né? E aí a gente vai, dependendo também do nosso foco, né? E aí a gente pode chegar até a colimar de uma forma que a gente faz pequenas
pequenos furinhos, pequenas queimaduras na pele, para que essa pele entre em contração, para que a gente consiga melhorar a flacidez, diminuir excesso de pele em pálpebra, diminuir distância de filtro, né? O tamanho do filtro, para que essa pessoa de um pouco mais de idade mostre mais dentes, né? E com isso tenha uma característica mais jovem, tirar marcas, né, como rugas profundas que acabam não saindo por nada, né, quando já está bem demarcado mesmo, né, ou, como eu falei para vocês, até mesmo trabalhando a parte labial para que a gente consiga depois, porque se a gente faz um preenchimento labial nessa condição, pesa demais e aí mostra menos dente ainda, o paciente parece mais velho ainda, né? E quando a gente junta todas esses tratamentos, né, toxina, um pouquinho de preenchimento e todas essas questões de pele, a gente vai tendo resultados cada vez melhores, cada vez mais satisfatórios, né, devolvendo para o nosso paciente essa jovialidade. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje, é que dentro da harmonização orofacial a gente consegue trabalhar muitas questões, melhorar contorno de lábio, amenizar linhas de expressão, hiperfunções musculares, como bruxismo, sorriso gengival, assimetrias, mas a gente consegue também mexer na autoestima e, com isso, devolver muita qualidade de vida para esse nosso paciente, tá bom? Então, a pergunta que fica, gente, não é se eu preciso ou não, é como eu quero estar daqui 40 anos, como eu quero chegar nos 70, 80 anos, tá? De que forma que eu quero envelhecer. E essa resposta eu tenho que ter aos 30, 20, 30 anos. Porque não adianta chegar nos 70 e decidir que eu quero ter aquela cara de 20, né? Eu tenho que ir trabalhando para que eu consiga danificar o mínimo possível aquela estrutura, para que eu tenha menos danos para ser corrigido, na verdade, para que eu consiga manter essa jovialidade. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho. Passei um pouquinho do meu tempo, Guto, desculpa, né? Esses são meus contatos para quem quiser tirar dúvida, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre harmonização, me chama lá no Insta que a gente vai conversando, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Guto, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar próximo, né, do professor José Augusto, que é uma pessoa que mora no meu coração, ele sabe disso. Foi um prazer ter você aqui. Eu acredito que os alunos tenham gostado bastante da sua apresentação. Eu estou projetando seu certificado, já que eu não posso te entregar pessoalmente no momento, né? E eu já te mandei também para o seu WhatsApp. Então, eu quero agradecer em nome de todos os alunos da nossa comissão, da Liga, né? A sua presença. E muito obrigado. E com certeza eu quero te convidar de novo para você falar um pouquinho mais, né? Mais para frente aí, mais detalhes sobre a harmonização.